Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da divina vontade, a minha alma. Dá-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. A divina vontade cristaliza a alma que vive nela. Eu estava me afogando toda em meu sempre amável Jesus, e enquanto isso fazia, Jesus vindo se fundia todo em mim e me disse. Achei bonito isso aqui, né? Eu estava me afogando toda em meu sempre amável Jesus, né? Aí fala, minha filha, quando a alma vive de todo em minha vontade, de todo, então é de coração, é de pensamento, é de todo, tudo dela, tudo. Tá toda inteira ali, né? Se pensa, seus pensamentos se refletem em minha mente no céu. Então, o pensamento dela vai querer refletir o quê? O que o Senhor está pensando sobre isso? A preocupação dela vai ser o que Jesus está pensando nesse momento? O que ele tem a dizer sobre tal coisa? O que tem a dizer sobre isso? O que tem a dizer sobre aquilo? Então, assim, se pensa algo, ela quer saber, o pensamento dela vai para Deus, entendeu? Se reflete em minha mente no céu. Se deseja, se fala, então os desejos dela, o que ela fala, se ama, tudo se reflete em mim. Tudo se reflete em mim. E tudo o que eu faço se reflete nela. Então, tanto Jesus olhar para nós e ver Ele mesmo, os pensamentos dele, os sentimentos dele, tudo que ele faz se reflete em nós, a gente diz Fiat, a gente concorda com o que ele coloca, e Jesus põe no seu pensamento uma coisa, não é uma situação, né? Olha, filha, para esse propósito, aí você diz Fiat, aí se refletiu em você, porque você disse Fiat, seja feita a sua vontade, Jesus, seja feita a tua vontade, entendeu? E o que você busca também nos seus pensamentos, na sua reflexão, no seu desejo, é também refletido nele quando você está pensando nas coisas dele, entendeu? Quando o seu pensamento vai para ele, para aquilo que ele diz, né? Para aquilo que ele pensa, você fica refletindo as coisas dele, a palavra dele, entendeu? Acontece como quando o sol se reflete em um espelho. Se vê nesse outro sol, tudo semelhante ao sol do céu. Mas com a diferença que o sol do céu está fixo e está sempre em seu lugar, em troca do espelho passageiro. Então eu entendi que Jesus é esse sol, nós somos como esse espelho que está dizendo. E nele é tudo fixo, né? E em nós pode ser passageiro, porque todos os dias a gente tem que estar sempre atento. A gente dá a nossa vontade a todos os momentos, todos os dias. E essa atenção precisa ser constante. Então, no espelho pode facilmente acontecer de não refletir aquela imagem, pode ser passageira, entendeu? A pessoa, o ser humano, né, tende a pode dar suas escapadas, pode ter distração, pode ter essa mudança. Então, é uma coisa que na pessoa para não, como ele tá falando aqui, é passageiro, porque pode se distrair, então tem que ser algo assim que em todo momento é uma decisão que nós tomamos, né, de estar atento, de buscar refletir nele, entendeu? Às vezes pode ter uma situação, você não tá, tem que procurar ele, vamos dizer assim, o que o senhor quer com isso, o que o senhor deseja com isso, então você tem que buscar esse reflexo. Mas ele tá falando sobre uma coisa de receber o reflexo dele, e está falando sobre receber a luz. Como estava sendo falado na meditação, né? Ele fala assim que ele está todo fixo, né? O sol está todo fixo em seu lugar, enquanto no espelho é passageiro. Mas ele quer estar fixo em nós também. Ele quer a alma recebendo toda a luz dele, se tornando outro sol, que ele veja ele mesmo na criatura, com os pensamentos dele. Mas se a gente
Existe a diferença de ficar sob os reflexos e existe a diferença de ter totalmente a luz, que a luz é todo o entendimento, né, do que ele está fazendo e você concordar com o que ele está fazendo, né? Você está com ele em tudo que ele está fazendo. O reflexo pode ser uma resignação, mas às vezes você está meio triste, às vezes você não está entendendo o que está acontecendo. E você pode também, eu fiquei pensando assim, né? Não, por que fala que pode ser temporário? Porque a gente tende a distrair e se deixar, porque ou a gente vive pela influência divina, pelo que Deus pensa, e a gente tem que tomar cuidado para não viver pelo que o humano pensa. Porque, por exemplo, chega uma situação até nós e alguém chega assim e fala: Fulano, faz uma oração para essa pessoa aqui que tá, para Deus tirar, ele tá hospitalizado, tá? Parece que, pelo que estão falando, tá no final, tá no final do final do final, tá no estágio final lá. Não tem muita esperança, não. Então você já tá vendo que é o desenrolar da situação, né? Aí de repente a pessoa chega para você e já fala o que você tem que fazer, né? Reza pedindo para Deus curar essa pessoa totalmente, que para Deus nada é impossível, para Deus tirar essa pessoa dessa situação. Aí você fica com a influência, você pode acabar sendo influenciado por outra coisa, pelo que o humano quer, né? Pelo que o humano te solicita. E deixar de refletir a vontade de Deus. E você ficar ali perturbado, falando, né? Pensando naquilo que o fulano te pediu e ficar, faz isso, Senhor, faz aquilo. E às vezes o que Deus está querendo, o que Deus está fazendo na vida da pessoa, é muito melhor, os planos de Deus. Ele tem propósito no que está fazendo e você pode estar rezando contra a vontade dele e não estar refletindo no seu coração, na sua mente, os desejos de Deus, a vontade de Deus, mas os desejos humanos enviados para você, né? Então, Deus não quer a gente também sobre efeito, né? Sobre nessa dúvida, né? Nessa angústia, Ele quer a gente totalmente pleno na vontade dele e a luz que Ele fala que envia para a alma, essa luz é esse entendimento, né? Da ação dele. Minha vontade cristaliza a alma e todo o seu obrar se reflete em mim. Eu, ferido, arrebatado por esses reflexos, lhe envio toda a minha luz, de modo a formar nela outro sol. Tá vendo? Assim que parece um sol no céu e outro sol na terra. Então é Jesus no céu e a criatura na terra também, sendo outro Jesus. Que encanto, que harmonia entre eles. Quantos bens não são derramados em favor de todos. Então, mais se faz pelo próximo, estando unido à vontade de Deus, do que você se unir fora, né? Vamos fazer uma corrente de oração aqui, tal, porque fulano tá pedindo, né? Mas aí você não sabe da vontade de Deus, o que Deus está querendo, né? Fica ali solicitando coisas que às vezes não é a vontade de Deus, né? Então você está muito mais unido se você permanecer com o pensamento de Deus e dizer fiat, seja feita sua vontade, do que se você colocasse alguma coisa, entendeu? Mas se a alma não está fixa, meu querido, ela pode acontecer como o sol que se forma no espelho, onde é um sol passageiro. E logo o espelho fica na escuridão e o sol do céu fica só. Então, quando é passageiro é por isso, é porque ora a pessoa se deixa influenciar por Deus e ora ela se deixa influenciar pelo humano. Ela nunca está fixa no querer divino, né? Ela se distrai pelo humano. Então é muito sério isso, né? Então, né? Aí tava falando na meditação, né? Que a gente, né? Concorda com Deus, né? A gente deseja que no coração das pessoas também se reflitam isso, a vontade de Deus, né? Que elas colaborem, que elas entendam o que Deus está fazendo na vida delas, né? A Aline perguntou aqui como estão as coisas, né? Porque eu comentei aqui, ó. É o desejo que é o que desejo, que meu irmão e cunhada entendam. E eu aceito a vontade de Deus, pois sei que o que está acontecendo é purificação, é correção. Então, eu tinha comentado sobre a minha cunhada, né? Sobre a realidade dela, de estar na gravidez e eles tiveram que antecipar a gravidez dela de 37 semanas, porque ela teve anemia, ela teve diabetes gestacional, né? Ela teve que tomar insulina e tudo. Aí eles falaram que era muito uma gravidez de risco e precisaram antecipar o nascimento, né, do bebê.
Só que a bebê nasceu fraca do pulmão, assim, a respiração dela, né? Nasceu, ela ainda não tá com o pulmão amadurecido, porque os médicos falam que quando a criança nasce nas 40 semanas certinho, no tempo certinho, o pulmão já tá amadurecido, sabe? A criança consegue respirar sozinha sem precisar de ajuda de aparelho. Ela tem. Então, no caso do bebezinho, ela nasceu com dificuldade respiratória. Então, tiveram que já nasceu e já colocou ela para lá na UTI, já levaram ela para UTI, já pôs ela no aparelho para respirar e tal. E aí, o que aconteceu é que ela ainda não teve alta. Então, ela já está 2 dias, hoje está completando 3 dias e não tem ainda uma previsão de alta dela, porque os médicos ainda falaram que ela está com dificuldade para respirar, né? E aí eles colocam tipo uma sonda para ela se alimentar, né? Então ela também não pode ir pro peito ainda, não pode mamar assim, amamentar, né? Na mãe, né? Aí eles colocam a fórmula lá e para criança, a quantidade certa para criança poder sustentar, entendeu? E aí tá lá, a minha cunhada chegou a ganhar alta porque a cirurgia dela foi tranquila, né? Ela já ganhou a alta, mas a bebê não. E os médicos falaram que a bebê, além do tempo que ela vai ficar sobre esses aparelhos por causa da dificuldade de respirar, mesmo assim eles não vão liberar ela assim que ela sair da UTI, não. Ela vai ficar mais 3 dias no hospital, que já é uma rotina deles fazer isso, porque tem que observar a criança sozinha, sem a ajuda de aparelho, então vai ter que monitorar o coração dela e monitorar ela para ver se ela consegue, né? Se ela tá conseguindo sozinha mesmo, respirar sem nenhum problema, entendeu? Então vai ficar mais uns 3 dias fora isso no hospital. E então um prolongamento do tempo, né? Enquanto, né, muita gente que ganha alta com 2 dias, né? Vai completar 3 dias hoje, né? Então vai completar mais dias ainda depois que a bebê, né, sair da UTI, o que aumenta mais tempo também da minha cunhada no hospital e tudo, né? Então, toda essa realidade. E eu falei para Deus, né, que eu aceito a vontade dele porque eu também estava consciente do que ele estava fazendo, né? Consciente do porquê também que ele permitiu isso, porque é tudo por uma purificação e também correção de uma desordem, porque quando estava no tempo, né, que a minha cunhada podia se alimentar e tudo, ela não obedeceu. Ela não obedeceu o esposo, nem obedeceu os médicos, né? Ela ficava, mas eu passo mal quando eu como. E não comia, né? E deixava a comida perder, deixava frutas perder. Eu descobri, né, porque eles contaram para nós que ela estava comendo muito, ingerindo muita coisa doce escondida. Mesmo ela já fazendo o controle da glicemia e sabendo que ela que já estava elevado. Mesmo ela sabendo que ela já estava com esses problemas com questão de açúcar, ela continuou consumindo muito açúcar, né? Então, olha para você ver, né? Então, assim, é uma desordem muito grande. Eu fiquei pensando, falando com Jesus, né? Não, Jesus, obedecer era tão mais simples, que confusão que a pessoa evita quando ela faz a sua vontade, sabe? Olha o que gera uma desordem, porque a criança se torna vítima, né? Nessa situação. A criança se torna uma vítima, que tá lá, coitada, né? No hospital lá, e toda essa realidade, né? A criança se torna vítima nessa situação. E eu fiquei, nossa, Jesus, mas o que eu sei que é a correção dele, né? Eu sei que é um bem, sempre é um bem, mas assim, se a pessoa vai por amor, sabe, pela obediência, fazendo o que é correto, quanta coisa que não é evitada, entendeu? É isso que eu fiquei pensando, a repercussão que tem uma situação que fica tão complicada, né? Por causa de ter falhado na hora de se alimentar, né? De ter feito a obediência ali, de se cuidar, entendeu? Então, olha o que é gerado, né? De confusão em volta, né? Então, a gente vê essa situação, mas a gente aceita, né? Como Jesus tinha me falado, você vai rezar querendo que a sua cunhada não passe por isso, que ela não passe pela correção, que Deus tire ela dessa dificuldade, né? Então, tá nessa situação, não tem previsão de alta. O meu irmão teve que conversar com a assistente social para
porque ela já tinha ganhado alta, mas ela precisava de permanecer, ela não podia ficar numa cadeira esperando, né? Precisava de um leito, aí conseguiram um leito social para ela ficar. Ou no caso do meu irmão, ele não é mais o acompanhante, né? Agora a minha cunhada que é acompanhante do bebê. Então ele voltou para casa, dormiu em casa, que ele perdeu tipo o direito, né, de ser o acompanhante. E tá assim, então não tem previsão ainda. Ela tá sendo avaliada todos os dias, né? No horário da tarde, assim, o horário geralmente que eles marcam a avaliação da bebê. E só quando eles julgarem que a bebezinha tá pronta, que eles vão desligar lá, tirar ela, né? E levar para a enfermaria, pro quarto, né? E aí tem toda essa etapa depois também de acompanhar a criança e monitorar para ver se ela tem condição de sozinha tá respirando, né? Sem precisar dos equipamentos lá, né? Então é isso. Porque se o espelho que é móvel, né, se eles se movem para um lado ou outro, ele perde o foco, ele tira o sol do centro e, portanto, não pode refleti-lo mais. Assim temos de ser, né? Jesus disse: quando a alma vive de todo em minha vontade, fixa como é fixa a vontade, né? O ato único de Deus, que não muda. Se pensa, seus pensamentos se refletem em minha mente, no céu. Se deseja, se fala, se ama, tudo se reflete em mim. E tudo que eu faço se reflete nela. É um só. Uma correspondência mútua. Como foi dito, né? Do viver dos efeitos. Eu não tenho escolha. Eu não tem que existir essa de daqui a pouco eu faço, ou amanhã eu faço. Tem que viver nesse ato único, nessa continuidade. Eu tenho que fazer e pronto, não importa se eu tô isso, eu tô aquilo, eu tenho que estar, aqui refletindo ele, a fim de que tudo que ele faz eu faço junto. Que tudo que eu faço se reflete nela, na criatura que se pôs a viver na divina vontade. De igual forma, se a criatura pensa, seus pensamentos se refletem na mente de Jesus no céu. Se deseja, se fala, se ama, ela permanece fixa. Passa por cima de tudo, passa por cima de si mesma, para não sair desse posto. Um outro ponto, a questão, como foi falado, do acidente do Tiba. Até eu cheguei a ver um vídeo em que hoje tudo se torna uma ocasião de vender o seu peixe, Até o acidente da pessoa se torna uma ocasião para vender, para a pessoa vender os seus livros. Tudo virou comércio. Tem uma intenção de glorificar a Deus, sim, e sim, todo mundo tem suas contas para pagar, tudo, enfim. Sim, não é assunto para aqui, para o tema agora. Eu tive uma situação esses dias que até me arremeteu a essa situação, que você paralisar, até foi o trecho que meditamos esses dias, sobre as pausas que fazemos, em que uma pessoa trouxe uma situação na vida dela para mim e não que eu fui, vamos correr atrás de fazer uma corrente de oração, Vamos fazer aqui todos uma corrente de oração, rezando a Deus para que Ele volte atrás com
a sua vontade, que Ele intervenha nessa situação. Vamos mudar a vontade de Deus, um absurdo. Tá escrito, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E São Paulo também disse, eu completo em mim os sofrimentos que faltaram na paixão de Jesus Cristo. Então não tem nada de errado. Tá tudo no seu devido lugar. Outro dia eu ainda meditando as 24 horas da paixão de Jesus, diante da cruz, ele a olha de cima a baixo. E nesse olhar ele já prepara a cada criatura, a cruz dela no peso e na medida que ela precisa. Assim como está escrito, não será posto em teus ombros uma cruz, que ultrapasse as suas forças. Então, veja, tá tudo certo. Tá tudo mil maravilha. Mas você fala desse jeito porque você não tem uma pessoa acamada, um pai, uma mãe acamada, doente, sofrendo. Aí o outro pode falar, mas eu tenho um filho que vive uma dificuldade de caráter. E já não sei o que faço. Como pai, posso dizer, uma vez que como pai e mãe você cumpriu com o seu dever, e ao longo da vida esse filho se desviou do caminho que você traçou na vida dele, fique em paz. Fique em paz, porque mais cedo ou mais tarde ele voltará. É bem a passagem do filho pródigo. Depois que ele comer bastante, lavagem lá do mundo, ele cai em si e volta. Que ele conhece o caminho de volta, foi passado. Agora, se ele não conhece esse caminho, aí preocupe-se. Se você negligenciou seu ofício de pai e mãe e não deu a ele esse conhecimento, sabendo que enquanto há vida há também esperança. Então se ponha a trabalhar. Mas o sofrimento atinge tanto um quanto o outro. Já foi dito que a terra é um altar de sacrifício. Mas concluindo aqui o raciocínio lá da pessoa do meu trabalho que eu encerrei, a gente não faz essas pausas. Até a pausa que eu fiz e o entendimento que eu tinha já era esse, de levar a pessoa a compreender o que eu acabei de dizer. Não fica preso no sofrimento, na situação, não. Vamos para Deus. É não fazer essas pausas. A situação é justamente para isso, para que a gente desapegue um pouco das coisas e se apegue a Deus. E a criatura humana, se não vem pela dor, ela vem pelo amor. O contrário. Se não vem no amor, ela virá pela dor. Não precisaria, mas ela faz questão. Enquanto não doer bastante, mas bastante mesmo, eu não me volto para Deus, não. Para quê? E ainda assim, tem certas situações que Ele nunca vai afastar da nossa vida, porque Ele sabe que se tirar esse problema, essa enfermidade, essa situação, você se perde. Você se esquece dele, se separa dele e já aqui, não reflete mais a luz dele. Você vai beber em outras fontes. Então, louvado seja Deus que determinadas situações perdurem na nossa vida e continue. É Ele nos participando a sua vida, seus sofrimentos. Na realidade do que nos acontece na nossa condição de vida. Então, a uns é uma coisa, a outros é outra.
Ninguém está livre e a ninguém é uma situação pior ou melhor que a outra. Todas têm os seus desafios, como diz, Jesus já definiu um peso e a medida da cruz para cada um tem o que precisa. Nem se trata de o que merece, se tem o que precisa, porque se ele fosse dar mesmo o que nós merecemos, o quinto dos infernos seria pouco. Né? Então ele nos dá o que precisamos para nos achegarmos a ele, nos unir a ele, nos fundir a ele, né? Agora com os conhecimentos da divina vontade. Continuando, minha vontade cristaliza a alma, e todo o seu obrar se reflete em mim, e eu, ferido, arrebatado por estes reflexos, lhe envio toda a minha luz, de modo de formar nela outro sol, assim que parece um sol no céu e outro sol na terra. Tá isso, tá aquilo, tá doendo, tá difícil, mas Jesus, eu tô aqui. E bora lá ver, né, o que ainda eu tanto preciso melhorar. Quanto eu preciso melhorar, o quanto eu preciso ainda desapegar, o quanto eu preciso ainda viver isso aqui, essa constância, essa lealdade, esse desapego de mim mesmo. Antes de ontem, meu pai foi fazer uma coloscopia. E aí, como os preparativos desse exame é terrível, né? Eu já tinha avisado ele antes, olha, pai, tem que tomar 6 lactopurga. Eu tomei 1 lactopurga uma vez, né, passei um mal violento. Enfim, aí deu o dia dele fazer o preparo pro exame um dia antes. Deu 11 horas da noite, a minha madrasta me ligou aqui, né, falando que ele tava passando mal e coisa e tal. Eu terminei de fazer o que eu tava fazendo aqui. E cerca de uns 10, 15 minutos depois eu fui lá. Cheguei lá, ela tava saindo para vir ao meu encontro. Eu falei, como então os remédios? Já tomou os remédios? Tomou, mas tô passando mal. Então não tem o que fazer, o mal que tá passando é o efeito do remédio. Os 6 lactopurga que ele tomou. Tem que fazer, tem que esperar. E aí é o seguinte, se ele vomitar, ele tem esses outros remédios aqui para tomar, que era 1 litro de um laxante lá, né? Uma outra espécie de laxante misturado com um Gatorade. Tem que tomar isso aqui, que é o que vai, né, limpar o intestino e vai diminuir as dores. Tem que tomar isso aqui, tomando aos poucos para não vomitar, que se vomitar teria que tomar o remédio tudo de novo, e essas horas não tem onde comprar. E convém também não negligenciar, que senão vai ter que fazer o procedimento tudo de novo um outro dia. E até me estranhei, né, o quão indiferente eu estava. Enquanto minha madrasta está desesperada, né? O procedimento é esse, a ordem é essa, o médico passou tudo aqui, o remédio, pronto, já tudo que tinha que ser feito está sendo feito e pronto. Mas tá aí, sim, enquanto não passar o efeito do remédio não vai melhorar. Dali uns 5 minutos eu voltei embora para casa, e aí eu conversando com Jesus exatamente isso, a indiferença. Não que eu não tava nem aí com meu pai,
Mas eu já sabia que era assim, eu já tomei Lactopurgo uma vez e sei o quanto dói. E já tinha até o preparado, né? Mas a gente hoje não está disposto a sofrer nada. É como às vezes a pessoa vem pedir dinheiro, fazer vaquinha, porque meu filho está com uma doença cuja a cirurgia o SUS não cobre e é de um valor absurdo. Eu estendo a mão pedindo ajuda. Essa criança é mais valiosa que um anjo, essa criança é uma alma vítima. Mas é um inocente, não merece estar sofrendo tudo isso justamente por isso. Ele vive o que os outros não têm coragem. Jesus também não mereceu e não merece ser deixado de lado, pro lado de fora. Mas ele tem os seus, que em grande parte aí são crianças. São crianças. Nossa Senhora aparece para crianças. Lúcia, Jacinta e Francisco. Bernadette. Crianças, porque os adultos estão cheios demais de si. Não tem tempo. Tem que ganhar dinheiro. Preciso pagar minhas contas. Não consegue refletir, não consegue ser esse sol, refletir a luz do sol, não consegue ser esse sol que Jesus está dizendo aqui, né? Permanecer diante dele. Ao invés de se fundir a ele, a criatura sai, vai para longe, a luz do sol o queima, né? E aí é o que se dá, foge da dor e busca o prazer. Agora, se permanecermos, como ele disse, parece que aqui ele fica ferido, arrebatado por estes reflexos, lhe envio toda a minha luz, de modo de formar nela outro sol, assim que parece um sol no céu e outro sol na terra, para iluminar a vida do outro, para iluminar aquele que não tem coragem. Aquele que está ocupado de si mesmo. Coragem ela tem, porque ela sofre sofrimentos iguais ou piores para satisfazer a vontade dela. Que é igual para fazer uma vigília a noite toda, não dá. É impossível. Mas para ficar a noite toda na gandaia, não vê a hora. Então, coragem e vontade a gente tem. O problema é para onde está direcionada essa coragem, essa vontade. Se é para a glória de Deus ou para a glória minha própria, para a minha satisfação. É o que diz nas Sagradas Escrituras até a respeito dos jovens, Coragem, jovens, vós sois fortes, pois vencestes o demônio. E quem é mais atacado pelo demônio, senão os jovens? Qual é a turma que está mais sofrendo mais, os ataques, as dificuldades, senão os jovens? Por quê? Porque a sua vontade e sua coragem está ordenada para o lado oposto, para outros cantos. Pelo contrário, os jovens que se voltam a Deus, ao que se dá. Até aqui, que encanto, que harmonia entre eles. Que encanto, que harmonia entre eles. Encontrar o caminho. Ainda tem um longo caminho, que os conhecimentos da divina vontade, que iria consequentemente potencializar essa vontade ordenada deles.
né? De conhecer a Deus, de se unir a Deus. Mas paciência, né? Tudo a seu tempo. Quantos bens não são derramados em favor de todos, né? Que as almas vítimas, os que buscam reparar Jesus pelos pecados, pelos pecadores, né? Ser esse alívio para ele. E para se chegar a ser isso aqui que Jesus está dizendo, né? Esse sol na terra, resta apenas a abertura aos conhecimentos dessa verdade, para que aí tenha a consciência das coisas, né? Tenha a consciência da realidade, a consciência da nossa vida, ou seja, o propósito a qual fomos criados. E parar de ficar se lamentando tanto porque o outro está sofrendo tal situação. Oh, meu Deus, ajuda ele, cura ele, né? Tira ele, livra ele. Deus não está morto. E esta situação já é um cuidado de Deus. É a cruz estabelecida para cada um que ele, diante da cruz dele, mediu para cada um. E na hora certa ela virá sobre cada um. Tudo está indo muito bem, obrigado, graças a Deus. Então, unimos-nos a Ele, a não se opor à vontade dEle. Né? E não é o poder das trevas, o poder do demônio. E Deus, então, é um coitado. Deus não tem autoridade sobre... Meu Deus do céu. Esquece o demônio. O demônio está dentro de nós mesmos. O pior demônio está dentro da própria criatura. É a vontade nossa. Egoísta, mesquinha, soberba. Não se preocupe com o outro lá fora, não preocupe com o demônio que está dentro de si. Que se opõe à vontade de Deus. Que quer ser como Deus. É este aí o maior problema. Não o que está lá fora. O que está lá fora, está lá fora. Enquanto estiver lá fora, o problema é quando a sua vontade o permite que entre. E sigam mancomunados um com o outro. Portanto, o que já era ruim ficou ainda pior, porque expulsa Deus da alma e segue com Ele de mãos dadas. Muito cuidado, né, para que não nos oponhamos à vontade de Deus, seja ela qual for. Porque quando é bênção, é graça, é prosperidade, uhul, né? Quando nos visita com a cruz, com a dificuldade, aí não quer. Que encanto, que harmonia entre eles. Quantos bens não são derramados em favor de todos. Mas se a alma não está fixa no querer, no meu querer, pode acontecer como o sol que se forma no espelho, onde é um sol passageiro e logo o espelho fica na escuridão, e o sol do céu fica só. É isso. Jesus não quer mais estar sozinho. Ele quer os seus para lhe fazer companhia, fazer participante da vida dele. Então, aqui para sermos um com ele, temos de ser como ele. E como foi a vida dele, como é a vida dele. Hoje ele glorioso no céu já não pode mais sofrer, mas se somos um com ele, haveria de ser uma honra sofrer por amor a ele.
Como disse outro dia, como Santa Clara disse a São Francisco, não são estes os brasões do rei? Não queria vós receber os brasões do rei, ou seja, os estigmas de Cristo? Em nós ele não aparece. Em nós ele é por meio dos sofrimentos que vêm em nossa vida. Agora, se não somos capazes de suportar uma dor de cabeça, uma dor nas pernas, o que seria se recebêssemos os estigmas? Deus dá a cada um, segundo a sua disposição. De um jeito ou de outro, o sofrimento, a dor vai bater à nossa porta. Melhor e louvável seria se uníssemos a Ele, a tal ponto de refletir a imagem dele, de ser esse reflexo para ele, esse alívio para ele, como disse Luísa, no trecho do dia. Jesus veio com a coroa de espinho cravada na sua cabeça, que parecia estar fundida na cabeça dele. Uma só. Diante daquilo, ela tirou e colocou a coroa na cabeça dela. A dor era insuportável, mas ficava feliz porque com isso aliviava os sofrimentos dele. Ou dava um alívio. Eis a importância de tirarmos os olhos de nós mesmos e passar a olhar mais para Jesus, para os sofrimentos dele, para as necessidades dele, para sermos um com ele. Como sempre, não ser como Deus, mas ser um com ele. Não sair mais do lugar a qual a vontade dele nos coloca. O retorno, a ordem, ao propósito para o qual fomos criados. Jesus, diante de ser preso, ele disse, vou fugir agora, se foi para esta hora que eu vim. Vou fugir, já que foi justamente para esta hora que eu vim. Aí quando a hora chega na sua vida, eu não. Oh, meu Deus, ajuda nós, Senhor, a fim de que não recusemos. Recusemos quando chegar a grande e tão esperada hora. Jesus, eu confio em vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Fiat.